algo do programa. Sabe que o nosso YouTube tá bombando, né? Por lá já são mais de 85 mil inscritos. Para você, ó, que quer rever as matérias, as entrevistas, as participações musicais e receitas, passa lá, aproveita que tem QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular e aí você vai ser direcionado automaticamente para o nosso perfil lá no YouTube. É a sua revista eletrônica multiplataforma. E agora presta atenção. Você sabia que as palavras conflito e discussão estão entre as 3 mais procuradas em site de busca quando o assunto é relacionamento? E a pergunta como lidar aparece no top 10? A vida a 2 não é nada fácil. E mais difícil ainda quando as personalidades são distintas. Quando a realidade financeira não é a mesma, né, para ambos, ou quando o projeto de futuro aponta para caminhos diferentes. Nestes casos, a pergunta é: como lidar? Como fazer com que a convivência seja harmônica? Para responder essas perguntas, a gente recebe a psicóloga Ana Priscila Brito, especialista em terapia de casais. Muito boa tarde, Priscila. Como lidar com conflitos e desentendimentos em um relacionamento, hein? Já que muito se fala no diálogo. E, de fato, o diálogo é a principal forma de evitar conflitos e melhorar uma relação. Porém, a compreensão ela é extremamente importante, porque não adianta a gente estar dialogando, conversando, e o outro simplesmente não entender, ouvir, entrar por uma vez, sair pelo outro, tá bom, vou mudar, né? Daqui muda por uma semana e depois... Então, não adianta ter o diálogo sem haver a compreensão. Perfeito. Então, no relacionamento, a compreensão é, sem dúvidas, um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Compreender o que o outro está pensando, sentindo, qual a opinião, o porquê que está havendo o conflito. Buscar, de fato, compreender, entender. Então, o diálogo é importante? Mas sem compreensão, nada feito. Muito bem. A comunicação aberta é um caminho que é importante na hora de entender os limites de cada indivíduo no relacionamento, não é? Muito. Essa comunicação aberta, esse diálogo aberto, ele é extremamente importante, porém muitos casais se fecham. Sim. Muitos casais têm medo desse diálogo, dessa comunicação aberta. Os homens têm muita dificuldade, né, por conta dessa construção sócio-histórica, essa dificuldade de muitas vezes entender o que está sentindo, falar o que está sentindo, e muitas mulheres também entram nessa dificuldade pelo medo de brigar, de machucar. Então, acaba muitas vezes pisando em ovos. Sim. E o que é uma pena, porque essa comunicação aberta, esse diálogo, como eu já falei, a compreensão é quem vão levar a uma relação saudável. Sem dúvidas. E esse receio de falar para o outro abertamente do que pensa, do que sente, pode dificultar um relacionamento, né? Então, vamos tentar descobrir como é a melhor forma desse diálogo. Existe alguma estratégia, assim, né, Priscila, que possa ajudar a fortalecer a confiança mútua? Olha, tem um exercício que eu passo sempre para os meus pacientes, que é uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, a depender da sua possibilidade, a possibilidade do casal, sair, ter um momento, só os dois, tomar um vinho, um chopp, e sentar para conversar mesmo. Pode ser em casa também, bota os filhos para dormir, mas se sentam, conversam, pensando justamente em colocar a relação em foco. Sim. Muitas vezes tem na correria, um momento a dois. Exatamente. Sempre, a cada semana, você reproduzir esse momento. Exatamente. O que é que acontece? Correria do dia a dia, Sim. trabalho, filho, é muita coisa que acaba afastando o casal. Verdade. Desconectando o casal, né? Então a gente vai vivendo no automático. Quando vê, a relação já está toda tóxica, sem diálogo, bagunçada, os dois sentindo várias coisas, pensando várias coisas, ou às vezes nem sentindo nem pensando nada, o que acaba refletindo na sexualidade, acaba refletindo nos filhos. Então, assim, é muito importante ter esse momento para sentar, conversar, dialogar, perguntar como está. Às vezes você perguntar como está é tão básico. Sim. E os casais não fazem um com o outro. Nossa, olha, parece tão simples, né?
E parece que já nesse modo automático, os casais não conseguem fazer isso. Não conseguem. Por mais simples que pareça, na prática há uma dificuldade, né? Então, colocar como se fosse uma regra. Vamos fazer uma regra. A cada semana a gente escolher um dia para nós dois, né? Exatamente. Então, isso é muito bacana. Gente, nós estamos falando sobre relacionamento. Quem quiser tirar alguma dúvida, nós estamos aqui com a Priscila. O WhatsApp está na tela. É o 999359918. Tá? A gente quer ajudar a você de casa a ter um relacionamento saudável, né? E falando em relacionamento saudável, existe uma possibilidade, assim, de lidar com as diferenças, com a opinião contrária no relacionamento, porque tem gente que acaba, né, se sentindo inegociável. Sim. E aí tá naquela questão, como superar isso? Tem um exercício também que eu passo, que é evitar determinados assuntos. Eu vou trazer um exemplo, política, por exemplo. Sim. Se cada um é de uma posição contrária, vocês vão conversar sobre isso para quê? Perfeito. Vocês vão entrar nesse debate para quê? Então, tem determinados assuntos que a gente vai ter que sentar assim, esses aqui a gente tem que conversar. Sim. Mas esses aqui é assunto proibido, não vamos falar. Pra quê? Legal. Pra desgastar nossa relação. Verdade. É ter esse respeito. Acho que a palavra principal é respeito às diferenças. Respeito e saber às que ninguém vai ser igual, né? A gente tem essa ideologia, esse desejo de que meu relacionamento, meu par vai ser ótimo, perfeito, vai ser do jeitinho que eu quero, vai ser igual a mim. Não vai, ninguém é igual a ninguém. Verdade. Né? Todo mundo se relaciona com pessoas diferentes, com histórias diferentes, com contextos diferentes, com infâncias diferentes. Então, ter essa noção do respeito, ela é muito importante, primordial. Olha, é muito, muito, muito interessante a gente falar, né, sobre essa troca de assuntos, porque quando a gente fala, tem temas que são inegociáveis, política, né, religião, futebol. Futebol também. Quem é apaixonado nunca vai mudar, né? Então, assim, a gente sabe que cada um tem a sua visão sobre determinado assunto e respeitar a opinião do outro é extremamente relevante. Acho que isso vale não só a vida dois, né, mas para todas as relações humanas, né, que a gente possa, para ter aí uma relação mais saudável, a gente poder conviver com as pessoas, a gente tem que aprender a respeitar as opiniões, mesmo que sejam contrárias às nossas, né, Priscila? Perfeito. Muitas vezes não tem nem o que dialogar, é não dialogar mesmo. Sim. É deixar cada um com o seu, com a sua história, com a sua crença e tá tudo certo. Olha aí, Priscila, que situação! Um experimento como esse muitas vezes pode fazer com que as famílias entendam, consigam enxergar novas perspectivas de convivência, não é mesmo? Total. Quando você se coloca num experimento desse, eu acredito que a palavra-chave é o aprendizado. Sim. Você tá ali para aprender alguma coisa. Aprender uma nova realidade, aprender, por exemplo, o que é que eu quero levar dessa minha vivência para minha vida, para minha família, para minha casa. Sim. Muitas vezes até eu vejo assim, caramba, eu estou vivenciando algo aqui, eu estou vivenciando algo na minha casa que não é tão saudável assim. Eu acho que estar aqui pode ser mais saudável. Então, nossa, a esposa que mora aqui nessa casa deve sofrer um bocado, deve viver uma relação que não é muito boa. Então, pegar os aprendizados bons e ruins que essa experiência vai trazer, que eu acredito que são muitos aprendizados, sim, e trazer para a sua realidade, fazer essa reflexão, né? Verdade. Quem imagina você se ficar inserida em uma casa diferente, com pessoas diferentes, nossa, deve ser muito bacana e desafiador ao mesmo tempo. Nossa, eu imagino também, né? Não vou perder, porque como o tema em si é troca de esposas, a gente fica imaginando, né, a família em si, a perspectiva de um olhar diferenciado, a convivência, a rotina, tudo muda, né? Você vai para um ambiente que você tem totalmente diferente, né? Muitas vezes até desconfortável a seu ponto de vista, e você tem que levar aquela experiência à frente da melhor maneira possível, né? E aberta, porque você tem que estar aberta e disponível para essa experiência. É verdade, ó, a gente foi falar sobre o WhatsApp, ele já começou, já tá bombando aqui. A Júlia Rodrigues, do bairro Santo Antônio, ela quer saber o seguinte: no caso de um conflito, qual é a melhor forma de resolver? Sentando,
conversando e buscando compreender o que é esse conflito. Por que chegamos nesse conflito? O que é que está em jogo aqui? É a minha opinião? É a sua? É uma ação de cada um? É um comportamento? E olhar, o que é que vamos fazer com isso? Sim. Nós dois juntos. Perfeito. Né? Não sou eu sozinha, carregando nas costas, carregando a relação nas costas e resolvendo sozinha. O casal é responsável pela relação. Então, é o casal que precisa sentar, dialogar e conversar. Perfeito. E a compreensão, né? Porque quando a gente fala em diálogo, não adianta, às vezes a gente quer dialogar, mas você não é compreendido. Então, não adianta. É melhor até você não dialogar. Tem situações em que, vamos aqui sentar para conversar, mas que aí a outra pessoa não está disposta a te entender. Então, não vai adiantar aquele diálogo. Então, a compreensão, acredito que seja mais importante em toda conversa, em todo diálogo, não é isso? Perfeito. Sem compreensão não tem diálogo. E o ruim é que muitas vezes, por não querer compreender, acaba não querendo conversar e isso causa uma rachadura imensa na relação. É aquele momento que vai esfriando, que vai perdendo admiração, que vai, como é que a gente pode dizer, vai guardando um monte de coisa para debaixo do tapete. E aí depois explode de uma vez só. E eu não sei se, né, você de casa está passando por um momento semelhante, mas acredito que muita gente se enxerga, né, num relacionamento em que acaba e você depois para e fala assim, o que foi que a gente acabou, mas o que foi mesmo? Não sabe nem o motivo, né, do término, porque foi guardando, não teve conversa, não teve diálogo, não teve compreensão e de repente você para e diz, nossa, uma pessoa tão bacana, eu não sei porque acabou, não é? Então, não assim, para que essas perguntas, elas tenham uma resposta, né, você primeiro tem que se permitir. A Patrícia Santos, do bairro Santa Maria, pergunta aqui, estou me relacionando com alguém, mas às vezes sinto que ele não me considera como esposa. O que fazer? Nossa, mas por que ele não considera ela como esposa? Precisa entender o que é que está acontecendo para ele não considerar ela como esposa. O que é que está faltando? O que é que ela sente que falta? Talvez mais consideração da parte dele? E aí vem a questão, ela precisa sentar com ele e explanar. Olha, não estou sentindo que você me considera como a sua esposa, por isso. Como é que a gente pode resolver? Você acha que eu estou certa? Você acha que eu estou errada? Né? E ouvir o que o outro tem a dizer. A velha história da compreensão. Verdade. Agora a pergunta aqui vem do Franklin. Franklin Santos diz, quando não consigo estabelecer um diálogo, o que fazer? A terapia pode me ajudar? Interessante, né? Quando a gente fala aqui terapia de casal, como é que funciona? A terapia ajuda mesmo os casais, né? Ajuda muito porque é diferente estar ali os dois conversando, que muitas vezes na conversa vão para a briga, vão para o conflito. E aí quando tem uma pessoa ali intermediando a situação, o diálogo, melhora, fica mais fácil. Eles têm coragem de falar coisas que sozinhos não teriam coragem. Sim. Então a terapia de casal ela é muito importante para ajudar no diálogo, muito importante. E também na compreensão, porque a gente vai buscar, vai fazer toda uma viagem aí nessa relação, né? Vamos lá entender todo o que acontece, todo o contexto, os comportamentos, e aí vai ficando mais fácil para eles se entenderem. E o importante é que os dois devem, né, entender a importância da terapia, né? Muitas vezes um fala do outro, você deve buscar ajuda, vai lá, faz a terapia, mas você não faz, e às vezes o erro está em você, e você não consegue enxergar. Então, a partir do momento que você se disponibiliza aí, né, e aí o casal está lá, aí tudo muda, né? Eu digo sempre, não adianta vir só com a esposa querendo fazer, ou só com o marido querendo fazer. Os dois estão abertos, os dois estão dispostos. Às vezes a gente até começa só um querendo a terapia, né? E ver se o outro, vai junto. Mas se vê que não tá rolando, que só um quer, infelizmente não vai tem, adiantar. Porque é aquela história, se dois não querem, se um não quer, dois não beijam. Sim. Né? Então, os dois precisam querer a terapia. Perfeito. Olha, quero agradecer a participação aqui, mais que especial, né? Num tema como esse. Nós estamos aqui num dia importante, porque é o dia da estreia aí do Troca de Esposas, novas perspectivas de convivência. Nós estaremos assistindo, seguindo aí, agradecendo a participação de todos que mandaram mensagens especiais aqui, né? A gente agradece
agradece a participação aqui da Ana. Tenho certeza que esses conselhos vão ser bem positivos para muitas famílias, para você de casa. Então não perca. Muito obrigada, tá? Agradeço, pelos esclarecimentos, pelo assunto abordado. A gente tem várias perguntas, em virtude do tempo não será possível a gente abordar todas elas, mas em breve a gente volta com esse assunto. Não perca hoje, Troca de Esposas, segundas e terças-feiras, a partir das 10h45 da noite.